Olá, o meu nome é João Carlos e eu irei explicar mais ou menos o que é um Scrum e como se deve usar ele, em menos de 5 minutos. Começando, eu vou explicar mais ou menos para que serve e como se deve usar o Scrum. Mas para quem não conhece o Scrum, eu vou explicar resumidamente. O Scrum é um framework simples para montar projetos, com projetos de um tanto grandes, que precisam de planejar, moldar, estruturar e revisar os seus projetos. Geralmente o Scrum é usado por equipes de pouca experiência, que estão começando agora, pois meio que eles se organizam melhor. Quando a equipe já é mais corpulenta e sabe o que fazer, eles usam um outro framework chamado Kanban. Vamos começar com os fundamentos do Scrum. Os três principais fundamentos do Scrum são a transparência, o monitoramento e a adaptação. A transparência se deve ao fato de que todos da equipe vão saber se houve alguma mudança ou se eles vão mudar. Todo mundo vai saber. Essa é a ideia da transparência. O monitoramento, toda vez que se acaba uma parte do projeto, uma função, por assim dizer, ela é sempre monitorada e sempre é guardada em um backtook. Mais tarde nós vamos explicar sobre isso. E por fim nós temos a adaptação. Toda vez que a gente acaba uma função do nosso projeto, sempre tem que estar alheio a alguma futura mudança. Se ele está bom, funciona. Beleza, mas ele está sempre tendo que evoluir. E também isso envolve em questão de quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente precisa fazer uma mudança para encaixar outra. Varia muito. Agora aqui a gente vai realmente falar sobre como é o Scrum, as práticas fundamentais. As funções que eu falo são os papéis de cada pessoa nessa equipe. Tem atualmente 3 posições no Scrum: o Product Owner, o Scrum Master e o Dev Team. O Product Owner, a gente pode dizer assim, que é o que faz o cargo do líder. Ele que vai apresentar as funcionalidades do projeto e vai ordenar e quando deverão ser feitas. O Scrum Master, ele tem uma função importante. Ele funciona como uma espécie de coach. Ele auxilia aos desenvolvedores, à equipe e ao Product Owner a seguirem as práticas do Scrum. Ele não é chefe de ninguém, não está acima nem abaixo de ninguém. E por fim nós temos o Dev Team, é o grupo que realmente faz o projeto em si. Agora vamos falar um pouco da visão do produto. A visão do produto nada mais nada é do que a apresentação do projeto, do produto em si. Dele finalizado, do que ele deve ser feito e como deve ser feito. Nesse meio tempo ele também deverá explicar suas funcionalidades, que são cada parte que vai fazer o projeto em si. Quando ele apresenta tudo isso, no final ele começa a fazer uma coisa chamada Product Backlog. Ele vai catalogar cada função pelo grau de importância, aquilo que é essencial, aquilo que é importante e aquilo que é bom implementar. Essencial é aquilo que, se não tivesse no produto, não existiria produto. Geralmente a equipe começa por ele. Mais tarde vamos explicar como é que vamos fazer isso. Tem as coisas importantes, que não é essencial, mas que é bom colocar e vai melhorar muito a maneira que vai ser usado o produto. E por fim nós temos o que pode ser dito que é bom implementar, que é uma boa ideia implementar no projeto, mas não é essencial. Depois que o Product Backlog é feito, eles vão começar a implementar uma coisa chamada Sprint. O Sprint é meio que um determinado tempo em que se tem para fazer cada função, como eu expliquei, as partes essenciais, importante e que é bom implementar. Os sprints geralmente duram de 2 a 4 semanas. Geralmente quando eles estão fazendo o sprint, eles vão dizer quais funções devem ser feitas no primeiro, no segundo e no terceiro. Lembra antes que eu falei que as coisas mais importantes são feitas primeiro? Exatamente. As essenciais são geralmente feitas nos primeiros sprints. Quando acaba esse meio tempo, eles vão para a segunda. O que vai seguir pelas próximas funções, as importantes e, por fim, as que é bom implementar. Esse processo dura até a finalização do projeto em si. Mas cada sprint vai ter 2 coisas que vão sempre acontecer, ou todo dia e no final. Uma delas é as reuniões. Todo dia vai ter uma reunião diária de mais ou menos 10 minutos, que vai ter 3 principais perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje e se tem alguma coisa impedindo que você faça isso. Isso ajuda a equipe a ter uma ideia se ela está progredindo na hora de fazer o projeto em si.
E também para ver se não tem algum funcionário que está enrolando. E por fim nós temos a revisão. A revisão é feita a cada final de cada sprint. É feita uma revisão de tudo o que foi feito, desde o começo do sprint. Se aquilo foi completo e se aquilo está funcionando. Outra coisa importante, a revisão também, ela vai alcançar uma coisa chamada mudança. Lembra que eu falei lá atrás da adaptação? Pois é. Na revisão, eles vão ter a ideia se pode ocorrer uma mudança ou não. Quando eles podem fazer uma mudança, por exemplo, vai ter uma coisa na função 3 em que funciona, mas que pode ser mudada. Eles implementam no próximo sprint. No próximo sprint, eles vão fazer as outras funções que eram importantes, ou seja lá qual for a sprint, e as mudanças incluídas. E vai repetindo esse processo até acabar. Geralmente eles podem fazer assim. O primeiro sprint, as coisas essenciais. Aí tem uma função que precisa de uma mudança. Vai para a segunda, faz a mudança e faz outras funções. Tem alguma função que precisa de outra modificação? Vai indo para outro sprint e assim por diante. Até que as funções estejam todas feitas e as mudanças todas implementadas. E assim entregando o projeto inteiro. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu tentei explicar resumidamente mais ou menos o que é o Scrum. Aqui é o João Carlos e falou, galera. Fui!